O Brasil ainda tem muito os centros ali, eles não se falam menos ali. Lá na Argentina antes, todo mundo se une muito. Então vocês trouxeram essa realidade, obviamente não com a Argentina, mas teve um ano vocês. que a gente foi para o Australian Open, o Fino estava na chave principal já, né? E eu treinava o Márcio Carlson e também um equatoriano, que era o Morejon. Uhum. E os dois jogaram quali. Então eu estava com o Fino lá treinando e os dois jogando ao mesmo tempo. Eu ficava igual louco. Começava o dia às 6 horas da manhã e ia terminar a hora que fosse. Sim. Então, assim, papo. E os dois foram para a última do quali. Então, Caramba. o Márcio passou o quali e o Morejon acabou ficando na última do quali. Então, assim, o tempo inteiro, né? E Eles jogaram um contra o outro ou não? Não jogaram Imagina. contra. Aí você tem que ficar no meio da quadra. Né? Exatamente. Os dois trocam, se dá um tapinha, dá um tapinha no outro. Alguém tá pagando mais. Se pagar 60% do salário, então vai pra cá. Não, mas, pô, era uma relação muito legal. Então, eu acho que isso fez todos crescerem. Eu cresci, eles cresceram, era bom para todo mundo. E capitão da Copa Davis? Porque aí nisso aí também tem, cara, não sei nada, a gente vai entrar em tudo aqui. Capitão da Copa Davis numa época com Guga, com Meligeni, com Jaime. Foi um processo natural, né? De chegar e entrar. O Larry teve comigo basicamente no começo, os primeiros anos. Sim. Então era uma junção de quem estava no tour mesmo. A gente estava semana após semana no tour, então a gente entendia muito bem a dinâmica dos nossos jogadores. A gente entendia muito bem a dinâmica dos outros. Sim. Né? E a gente criou uma identidade muito forte no nosso time. Né? Então, tanto que 2004 lá foi reflexo dessa dinâmica forte de vocês. Tava né? você e o Larry, e de jogador, quem que tava inteiro na... Era o Guga, o Fino, né? O Jaime. E aí sempre tem o quarto homem, variou um pouquinho. Um confronto, o Chico Costa chegou a entrar, você teve... deixa eu ver quem mais. O Márcio Carlson também. Aí você teve o Ricardo Melo, o Sareta, enfim, teve toda essa o Simoni. Sim. Então, assim, teve todo a base era sair, né? Até acho que um ano que o Jaime saiu, e aí ficou a dupla, começou a casar mais o André e o Guga. Foi daí que saiu o termo a base vem forte, né? Cara. Que olha... teve um ano que a gente jogou, eu não lembro qual foi o confronto, se foi contra o Canadá, aqui no Brasil, os 4 estavam entre os 100. Sim. Animal. Essa galera aí ganhou da Espanha. Nós ganhamos da Espanha, na Espanha. Todo mundo top 20 lá, né, na Espanha. Top 20? Todo 10? mundo top 10. 10, que é isso. O 10 era Moyá, Corretia. Era o Corretia, Moyá, Albert Costa e Mantilha. Albert Costa e Mantilha, caramba. Os 4 estavam entre os 10. Caramba. Então a gente ganhou deles lá. Então, e assim... que isso, moral, cara. que moral. Não, ganhar da Espanha não, Saibro na Espanha. Tá louco. Não sei quantos países conseguiram fazer isso, né? Mas, fantástico mesmo. Então, assim... a gente criou uma identidade de jogar contra o Brasil era difícil. Principalmente se jogasse aqui, porque a gente escolhia sempre um lugar que era quente, pra cacete. Sim, já é isso, né? Onde a gente vai jogar? Bom, nós vamos jogar um lugar quente. Pode deixar claro. Lugar seco com pouca água. Não vai dar água nenhuma. Vai fritar. Em Pipa, Rio Grande do Norte. Vai fritar todo mundo. Meio dos coqueiros. E a gente, então, a gente tinha uma resiliência muito grande. Então, os caras falavam, puta, vamos pro Brasil jogar. Se prepara, malandro, porque vai ser duro. Então, assim, era... E uma dinâmica legal, é uma dinâmica completamente diferente, né, cara? Você tá acostumado a circuito, cara, vocês ali, de repente vocês vão para um time, cara, e E o time era muito legal, porque você tinha o Guga, que era o fora da curva, vamos dizer assim, né? Em algum momento era o número 1 do mundo. Mas assim, e aí você tinha o Fino, que não era era o número 2, mas também um cara de muito resultado, principalmente no Saibro, né? No Saibro. E duas personalidades um pouco diferentes, mas que atuavam sempre em prol do grupo, né? Cada um da sua maneira. Então, não tinha estrelismo mesmo, assim. Então, foi uma coisa que até eu lembro de outros times falando, pô, como é que você consegue fazer isso? Manter a galera, né? Não, muito a ver com os jogadores também, mas a gente criar um clima onde eles se sintam, né? Então, era muito legal. Não tinha coisa especial para um, especial para o outro. Ao contrário, eles estavam sempre dando exemplo. O Guga, putz, quantas vezes eu tinha que falar, pô, para, cara, já fez 40 mil. Não, mais um pouquinho. Sossega, Guga. Mede um pouquinho, não, vamos sacar um pouquinho mais e tal. Então, assim, e aí era mais você, mais na
parte do Guga? Tipo, o Larry, ele tava... O Larry estava junto dentro? nos primeiros 2 anos, nos primeiros 2 anos estava junto, tempo depois o Larry pediu um break, saiu, ficou, vinha, às vezes ele vinha só para os jogos, mas às vezes não, mas enfim, dependendo onde a gente estava até jogando, né? Mas estava sempre junto, assim, a gente era muito amigo, muito junto, né? Então, a gente compartilhava o tour basicamente com os mesmos torneios. Depois que o Guga... A gente estava... Eu e o Fernando estávamos um pouco mais no tour antes, né? Aí, de repente, o Guga chegou e começou a jogar os maiores torneios. Depois ele estabeleceu e nunca mais saiu. Né? Então, eram sempre os mesmos torneios, está sempre compartilhando, jantando. É muita afinidade. Né? Então, criou uma amizade também fora da quadra entre todo mundo. Não tinha uma rivalidade, que eu acho que o que pode acontecer muito aí é a rivalidade entre os jogadores e até entre os treinadores, né? De que, cara, eu quero mais que ele, mas não tinha isso, né? Não tinha isso. Obviamente, cada um tem o seu espaço, quer ganhar e tal, mas não era uma coisa que você fala, putz, o clima ficou ruim. Não tinha isso. Era ao contrário, era tudo pra cima. E aí quem vinha de trás, olhava aquilo e falava, eu tenho que fazer desse mesmo jeito, entendeu? Então todos os caras que entraram de 4, ou os caras que eu trazia para treinar, eles acabavam comprando essa dinâmica e ambiente. Teve um ano no Rio que eu trouxe 6 juvenis para treinar junto.